Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, graça e paz, amém? Amém? Glória a Deus. Então, queridos, hoje nós vamos falar um tema, ele é bastante, para alguns polêmicos, para outros maravilhoso. E para nós daqui da igreja, nós nos sentimos confortáveis de falar sobre esse tema, porque o motivo pelo qual nós vamos falar não é por causa de uma necessidade, mas porque está o amor envolvido no princípio da palavra. Então, que tema é esse, pastor Ricardo? O tema é dízimos e ofertas. Muitos quando falam sobre isso, já ficam um pouco ouriçados, né? Parece aqueles gatos querendo avançar, porque acredita que vai tocar numa área de constranger, de querer forçar, de causar uma lavagem cerebral. Mas, na verdade, todo o ensinamento que vem da parte de Deus, ele tem um propósito. E esse propósito não é subtrair de você, é acrescentar algo. É bem verdade que muitas pessoas, elas podem pegar os ensinos da palavra de Deus, deturpar de uma certa maneira, colocar fora do contexto para poder querer trazer um benefício próprio. Mas graças a Deus pela nossa igreja, graças a Deus pela palavra revelada, que tem nos livrado de caminhos errantes, caminhos caminhos que podem levar para distante de Deus, para a tradição. Mas o que nós recebemos aqui no púlpito é justamente palavra que vai lhe direcionar para o caminho de Deus, não para fora do caminho de Deus. Então, tudo que vai ser dito vai ser baseado na palavra. E uma das coisas que chama atenção nesse assunto é porque a questão de dízimo e oferta, ele está atrelado a um princípio universal. Por exemplo, existe um princípio, existe uma lei chamada lei da gravidade, que quem descobriu foi Isaac Newton, mas quem criou foi Deus. Então não é uma lei de Newton, né? É de Deus essa lei. Tanto é que a pessoa, acreditando ou não, essa lei vai funcionar. Então, se você disser, eu não acredito que Isaac Newton existiu, eu não acredito da lei da gravidade, então pegue seu celular sem capa e jogue do mais alto lugar que você tiver. Mesmo você não acreditando, essa lei ela vai funcionar, porque é um princípio. E conhecendo esses princípios, independente da sua religião, independente da sua igreja, se você é evangélico, se você é católico, se você é espírita, se você aplica os princípios divinos, você vai se dar bem por causa que você conhece os princípios, ou seja, usa os princípios ao seu favor. Certa vez eu perguntei ao nosso pastor Humberto, que eu já dei esse testemunho, que eu estava questionando, porque algumas pessoas estavam pegando os princípios bíblicos, aplicando e se dando bem. Eu disse, como é que pode? Ele não vai nem à igreja. Eles fazem coisas erradas e não estão nem aí de cultuar o Senhor, e estão se dando bem. Como é que Deus permite que eles sejam abençoados? Eu ficava questionando sobre a bondade de Deus. Mas Deus é bom independente do que você é. O ar que nós respiramos, quem é que dá? Deus. E a pessoa malvada? Recebe ar? Por causa do quê? Da bondade. Agora, existem coisas que nós recebemos por causa do princípio. Porque mesmo Deus querendo dar, mas Deus ele obedece o princípio. Ele cumpre a palavra dele. Ele anda na palavra dele para que se cumpra. E um dos princípios está na lei da generosidade, na lei da semeadura e da colheita. E quando nós vamos pesquisar, por exemplo, sobre esse tema, muitas pessoas elas vão tentar nos convencer a você não dar. Dizendo que dízimo é errado, que oferta é errado, que você tem que fazer da sua maneira. Mas vamos desmistificar isso e poder compreender o que é que a Bíblia diz ao respeito disso. Certa vez uma pessoa chegou e disse, dinheiro não traz felicidade. Você já ouviu falar isso? Geralmente quem falou isso é um liso. Provavelmente. Não estou dizendo que o dinheiro vai trazer felicidade, mas o dinheiro vai ajudar bastante, né? Agora também tem o seguinte, pobreza eu tenho certeza que traz tristeza. Como é que você pode viver em paz com um cobrador batendo na sua porta? Como é que você consegue viver em paz com a luz cortada por falta de pagamento? Como é que você vive em paz com toda alegria, com os problemas ocasionados pela pobreza, pela falta? Eu sei que isso vai trazer dor de cabeça. E a Bíblia diz em Salmo 35, 27, que Deus ele tem prazer, ele se compraz na prosperidade do justo. Então, o primeiro ponto que nós devemos compreender é que Deus tem prazer que nós venhamos a ter prosperidade, que nós venhamos a avançar. Mas, para isso, é necessário cumprir alguns versículos da Bíblia. Então, vamos abrir lá em Provérbios capítulo 11, verso 25. Queria a ajuda da projeção. Pode pôr? Provérbios 11, 25.
Quando quiser. 1, 2, 3, isso. A alma generosa vai fazer o quê? Prosperará. A quem dar de beber será descedentado. Coloca essa versão agora na NVI. Provérbios 11, 25, que é a nova versão internacional. Para termos algo mais amplo. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio o quê? Quer receber alívio? Dê alívio aos outros. Isso é a Bíblia falando de um princípio. E quando você coloca para funcionar, você vai receber. Independente da sua religião ou não. E quando eu questionei isso ao pastor, eu disse, pastor, como é que eles se dão bem? E o pastor explicou, simplesmente porque eles usam o princípio. Muitos cristãos, eles querem Jesus, mas esquecem do princípio. Então Jesus ele vai lhe abençoar até o limite da palavra. Como assim até o limite da palavra? Por exemplo, a Bíblia diz, aquele que retém mais do que é justo, ser-lhe-á por pura perda. Então se você retém, existe uma consequência pelo retimento. Ou seja, vai causar perda na sua vida. Da mesma forma, Adão, quando ele pecou, Adão e Eva, a Bíblia diz que quando Deus deu uma instrução a Adão, ele disse, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. Então, houve um juízo lançado, houve uma sentença para algo errado que ele poderia fazer e ele ia se dar mal. Então, quando Adão pecou, trouxe o juízo para a vida dele, para a vida de Eva e para toda a humanidade. Mas Deus queria isso? Não, simplesmente foi cumprido a palavra que foi dita, porque Deus ele não volta atrás com a palavra dele. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós podemos aplicar ela da maneira correta. E com o conhecimento, Deus vai nos livrar em caminhos, em situações de desgraça, situações ruins, para situações de prosperidade. E o versículo 5, que Deus se compraz na prosperidade do justo, porque Deus ele quer que nós andemos em prosperidade. Para isso deu a sua palavra. E muitas vezes a gente pode pensar, como é que vem a prosperidade, pastor Ricardo? Como é que eu faço para que eu possa ter recursos? Porque muitas pessoas, eu já fiz isso. Uma vez eu tinha lá perto de casa um rapaz que preparava coxinha e era uma delícia. E eu ficava pensando, olha, quando eu trabalhar, eu vou pagar coxinha todo dia ao meu irmão. Porque meu irmão gostava, nós ganhávamos pouco do meu pai, mesada, então não dava, a gente escolhia ou uma coisa ou outra, porque vivíamos limitado. E se nós pudéssemos comprar, vamos coxinha todo dia. Então eu determinei, quando eu trabalhar, meu irmão e eu vamos comer todo dia coxinha. Consegui um emprego, estagiário no banco, ganhando não tantas coisas, mas dava para comprar muita coxinha. Mas sabe o que ocorreu? Comprei coxinha todo dia. Para o meu irmão, eu acho que ele era o último. Eu comprava para mim. Mas para o meu irmão eu esquecia, porque, dessa vez pode faltar, eu tenho pouco. Eu não estava conseguindo ser fiel no pouco, quando eu não tinha, não conseguia pagar para ele. E quando chegou o recurso, eu continuei não pagando a ele. E a Bíblia fala que se você não é fiel no pouco, Deus não pode colocar no muito, você não vai ser fiel no muito. Então, por isso que Deus ele tem esse zelo pelas nossas vidas sobre desprendimento com as riquezas. Porque a forma de aumentar na sua vida é você se desprender e ser generoso. E nada melhor nós aprendermos sobre questões de ofertas, sobre dízimo, sobre generosidade, com quem já está à frente da gente. Porque todas essas pessoas que criticam o dar, que criticam o dízimo e oferta, pode observar a vida deles. São pessoas miseráveis. Mas miserável pobre, pastor? Não só miserável pobre, mas tem pessoas que têm dinheiro, mas são miseráveis, podemos dizer assim, de espírito. Você não percebe uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus. Se você vê uma pessoa próxima de Deus, que você disse, realmente essa pessoa tem intimidade com Deus, ela nunca vai falar para você, deixe de dar o dízimo, deixe de dar a oferta. Independente, mas ele é porque é meu pastor, ele está interessado nisso. Não, vá se aconselhar com outro líder espiritual de outra igreja. Ele vai lhe aconselhar a mesma coisa por causa do princípio. Certa vez eu ouvi uma história de um apóstolo, Serjão, ele deu esse testemunho, ele disse o seguinte, quando eu era pequeno, eu fui criado pelo meu avô, ele dizendo, e meu avô me emprestava dinheiro, só que meu avô me cobrava o dinheiro que ele prestava. Mas a fonte de dinheiro de Serjão era o próprio avô, ou seja, o avô dava a mesada, e ele pedia o dinheiro emprestado, o avô emprestava, mas ficava cobrando a ele. Ele disse, por que meu avô me cobra se é ele mesmo que me dá? Por que ele está me cobrando? Aí chegou um ponto que o avô ficou cobrando tanto, que ele pegou o dinheiro da mesa e disse, toma, avô, pagando. Ele disse, eu não estou entendendo, avô, porque o senhor está me cobrando, se é o senhor mesmo que me dá. Ele disse, eu não estou interessado no teu dinheiro. Eu estou interessado em quem você está se formando.
em que você está se transformando. Então eu vejo que Deus ele não está interessado no nosso dinheiro. Ele está interessado no que esse princípio vai aplicar em nossa vida e vai nos transformar. E nada melhor observar a vida de um povo que, quando nós falamos em prosperidade, nós lembramos desse povo. Ah, é o povo de Deus, é o povo crente. Eu vou falar de um povo específico, que é o povo judeu. Já ouviu falar que onde o judeu chega, ele prospera? Ele pode vir liso para uma cidade, fugido de uma guerra, de repente ele está com um comércio, está ganhando dinheiro, está contratando gente e vira rico. Eu digo, como é que pode um negócio desse? Um judeu, não, um judeu deve ter uma pedra mágica, alguma coisa. A Folha do Estado de São Paulo fez uma pesquisa, lançou um artigo falando sobre o segredo do sucesso dos judeus. E eles falando que o segredo não é nada relacionado à genética deles serem super inteligentes, deles serem desenrolados. Não tem nada a ver com a genética. Porque a pessoa podia dizer assim, eu não nasci judeu, eu não nasci com habilidade natural de administrar. Não. Os jornalistas chegaram à conclusão que o segredo do judeu não existe segredo. Que tudo não passa de um mérito religioso. No ponto de vista dele, falando da religião. E nós sabemos que não é a questão da religião judaica em si, mas os princípios que eles aplicam. Da fé que eles colocam. E eu comecei a buscar mais entendimento sobre isso, e eu lembrei de algo que nosso pastor ele já trouxe um ensino aqui, sobre a Bíblia, ela fala tanto sobre administração de finanças, sobre dinheiro, sobre contabilidade, que das 38 parábolas que tem na Bíblia, 16 fala sobre dinheiro. Ou seja, quase a metade das parábolas de Jesus está falando sobre dinheiro. Então quer dizer que Deus está interessado em ensinar a nós sobre dinheiro, sobre finanças. Em relação à aparição de versículos na Bíblia sobre finanças, aparece 10 vezes mais sobre dinheiro do que sobre fé, salvação. Sobre fé, 215 vezes. Sobre salvação, 208 vezes. Sobre dinheiro, administração de finanças e contabilidade, 1.084 vezes, ou 1.089, não lembro ao certo. É exagerado, né? Nossa, eu pensei que Deus falava mais sobre amor, sobre paz, e eu quis me aprofundar mais, eu digo, não, eu preciso aprender mais sobre isso. E eu tenho uma Bíblia de estudo no celular, que é a Oliver Tree, que eu tenho acesso ao dicionário Strong, que eu posso pesquisar as palavras em hebraico e em grego. E lá vai eu, curioso, fuçar o que é que fala sobre ofertas. Não é que eu me impressionei a palavra ofertas, que se repete tantas das vezes. Eu digo, não, é muitas vezes porque a Bíblia é grande. Aí eu fui ver amor, porque Deus é o Deus de amor, Deus é o próprio amor. E a palavra amor se repete mais ou menos umas 200 e poucas vezes. Mas a palavra ofertas tem praticamente 16 nomes no hebraico que falam sobre oferta. Tem a oferta de culpa, oferta de sacrifício, oferta de incenso, oferta... Tem vários nomes em hebraico. Então peguei todos eles e somei. Deu 1.110 palavras gregas, em hebraico e no grego, somando, sobre oferta. Eu digo, então Deus quer que nós venhamos aprender mais sobre oferta. Então eu comecei a juntar os pontos. Eu digo, o povo judeu, ele tem um conceito sobre administração de dinheiro, sobre a questão de finanças, sobre a questão de oferta. E nós fomos ensinados pela sociedade, e geralmente pela sociedade que é invejosa, podemos dizer assim, que diz, todo judeu é pirangueiro. Já ouviu falar isso? Eu já ouvi falar que o judeu é pirangueiro. Não, o judeu sabe administrar finanças. E eu comecei a observar, tenho algum conhecimento da cultura judaica, eu comecei a me aprofundar sobre isso. E queridos, quando você vai ver sobre a questão da oferta, eles fazem isso com tanta naturalidade, que a palavra que eles designam para a oferta, ela vem de um radical que quer dizer justiça. Eles acreditam que a oferta é um ato de justiça, um ato de sabedoria. Ou seja, é um ato de inteligência eu ofertar. E é um ato de eu fazer algo que é o justo, que é o correto. Por exemplo, se eu chegar e dizer para vocês, olha gente, eu não roubei hoje. Aí vocês, parabéns, pastor Ricardo. Não, ninguém vai dar parabéns por uma coisa que é o óbvio fazer. É obrigação sua fazer. Eu não preciso receber nenhum mérito devido a isso. Da mesma forma, o ato deles ofertarem, eles não reconhecem isso como, eu sou bom.
mais algo como ele disse, eu tenho mais do que a obrigação de fazer isso, porque Deus, ele me abençoou. Tem uma passagem lá em, vamos abrir lá, Eclesiastes 5,19. Eclesiastes, capítulo 5. Verso 19. Diz assim: quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Então a Bíblia diz, quem é que deu riquezas ao homem? Diga comigo, Deus. Só que a Bíblia também diz que existe uma porção para o homem. Por causa do ensino da palavra, Deus ele sempre estimulou a lei da generosidade, você ser generoso. Tanto é que tem pessoas que acreditam que o dízimo, ele provém da lei. Mas nós aprendemos hoje pela manhã, com o pastor Tarcísio, que o dízimo não foi pela lei, foi um ato de justiça. Abraão, em Gênesis 14, 20, fala que Abraão deu o dízimo. Não, e Abraão é antes da lei. Porque ele reconhecia a bênção de Deus, então foi um ato de compreensão de quem Deus é para ele, e houve uma oferta de honra. Essa palavra oferta também ela pode ser traduzida, pode ser em algumas palavras em hebraico, como no grego, eu gostei mais do que definir no grego, que é uma das palavras, né, que é doron, é dom, presente oferecido em expressão de honra. Não é simplesmente uma taxa, é um presente em expressão de honra. Tem um dos livros de Kenneth Hagin que ele fala que certo homem, ele estava fiel na igreja, bem fiel nos dízimos e ofertas, e ele chegou para o pastor Kenneth Hagin e disse, pastor, eu sou abençoado, sou relativamente abençoado, tenho um bom emprego, tenho honrado ao Senhor com meus dízimos e ofertas, mas, pastor, eu acredito que não é só isso, é como se eu estivesse vivendo o básico. E Kenneth Hagin deu uma instrução a ele sobre a forma como ele estava entregando o dízimo. Que no conceito desse homem, ele estava entregando o dízimo ao Senhor como uma taxa, como algo obrigatório para ele pagar. Mas, na verdade, o dízimo tem que ser um reconhecimento de honra, não algo obrigatório. Então, se nós estivermos entregando nosso dízimo, eita, eu vou ter que entregar o dízimo aqui, porque senão Deus vai me pegar. Nós não devemos fazer isso. Achar que Deus está com um devorador, que é um cachorro bem brabo, né? Deu dízimo, senão solta o devorador. Viu, crente? E a pessoa fica assustada, eita, eu tenho que dar o dízimo, porque senão Deus vai soltar o devorador. Porque se eu der o dízimo, Deus repreende o devorador. Então, como se Deus usasse um cão raivoso, um devorador, para poder lhe coagir, lhe ameaçar, você dar o dízimo. Não, isso é altamente errado. Na verdade, Deus não precisa do teu dízimo, Deus precisa do teu ato de obediência. Eu estava dando banho na minha filha de 4 anos, Letícia, e eu aproveito ao máximo ficar com ela, e lavei ela, papai, deixa eu lavar o seu cabelo? Tá certo. Aí eu me abaixei, ela botou shampoo, e muito shampoo, sabe como criança é, e começou a lavar com aquele carinho que só criança tem, né? Eu já tinha lavado meu cabelo, mas eu queria aquele momento com ela. E ela passou, eu acho que uns 20 minutos lavando meu cabelo. E fazia aquele cabelo arrepiado, e fazia espuma, e queria botar mais. E nesse momento, Deus ministrando no meu coração sobre a paternidade. Porque muitas coisas nós podemos assemelhar como Deus nos trata, assim como nós tratamos nosso filho. Podemos trazer essa analogia. E eu estava observando. Eu não estava precisando que meu cabelo seja lavado. Eu não estava precisando, mas eu deixei com que ela lavasse. Por quê? Porque aquilo estreitava o meu laço com ela. Aquele momento de comunhão da minha filha com o pai, isso fortalecia coisas dentro dela que eu nem imagino. Pode ter estudo de neurociência, psicologia, o que for. Eu sei que cada vez mais ela vai estar próxima a mim e vai ser uma pessoa cada vez melhor. A psicologia explica que quando há afetividade dos pais, a criança tem mais firmeza, a criança ela tem um destino melhor traçado do que solta. A criança que não tem afetividade no lar, ela é mais agressiva. Então eu não precisava que ela lavasse, mas a minha filha precisava. Então eu permitia isso. E eu observo Deus também em relação a muitas coisas em nossa vida. Deus não está precisando do nosso dinheiro, mas Ele precisa do teu ato de obediência.
Deus não está precisando do dinheiro para se sustentar, para ostentar alguma coisa, para comprar ouro lá para a terra prometida. Não, Deus não está precisando disso. Mas o que nós precisamos é entrar nesse ato de obediência, ato de compreensão da justiça, para podermos nos transformarmos como filho. Quando nos desprendemos disso, nós podemos colocar um novo Senhor sobre a nossa vida. Quem? O próprio Deus. Porque quando estamos presos ao dinheiro, nós estabelecemos um senhorio. De quem? De Mamon. Um senhorio de quem, onde as finanças determinam o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer. O interessante é que o povo judeu, como eu falei no início, eles não só dão 10%, que é o dízimo chamado dízimo obrigatório, mas também eles dão uma segunda dízima. E a Bíblia fala isso. E essa segunda, já cheguei para pessoas que dizem, eu não dou o dízimo na igreja, eu dou para os pobres. Se você já ouviu falar isso, então pessoas querem dar o dízimo para os pobres. Mas o dízimo tinha um propósito, que era para a manutenção do templo, para a tribo de Levi, para eles se sustentarem, para poder o povo poder guerrear, conquistar, plantar, e eles cuidarem dos sacrifícios, cuidarem do papel sacerdotal para o povo. E isso reflete a igreja atual. Ela cuidar da saúde espiritual do povo, dos pastores, dos ministros, da manutenção da igreja, para o administrativo funcionar e nós recebermos bem o povo. Então existe esse comparativo de quando você entrega o seu dízimo para a manutenção da igreja. Mas também eles davam a segunda dízima para os pobres. Eles tinham, não vou me detalhar nisso, mas tinham 2 tipos de dízima, mas eles pegavam não só os 10% obrigatório, podemos dizer assim, que era natural, mas também os outros 10%. Isso fazia com que eles crescessem cada vez mais, porque eles acionavam a lei da semeadura. E nós ficamos assim, o prêmio Nobel, eu fiquei tão estupefato, podemos dizer assim. O prêmio Nobel hoje não sei pela estatística que eu vi, já honrou, presenteou, reconheceu 850 pessoas. Dessas 850, em torno de 180 eram judeus. Eu digo, em torno de 20% dos que foram honrados com o prêmio Nobel foram judeus. Eu digo, que povo diferente. Porque eles prosperavam não só em finanças, mas em algo intelectual, por causa da aliança deles com Deus. E tudo isso há um reflexo. Porque como vimos, a palavra amor, ela aparece em torno de 200 vezes, mas a palavra oferta aparece mais de 1000 vezes. E quando nós fazemos um ato de ofertar, um ato de dar, nós envolvemos amor nisso. O fato de nós ofertarmos, ele não pode ser só envolver, eu vou pagar uma taxa, Ele tem um propósito de você fazer sem a intenção de se amostrar. Tem o fato também de você ser participante do crescimento de algo, de você ter essa generosidade. E algo que poucos conhecem é que o judeu ele tem um conceito de querer dar antes da pessoa pedir. Ou seja, praticar a caridade antes da pessoa pedir caridade. Então, queridos, quando nós ouvimos coisas assim, porque o povo de Deus, o povo judeu prospera, é porque eles estão aplicando princípios espirituais. E nós vemos em diversas partes da palavra de Deus sobre isso. Uma delas, vamos abrir lá em Provérbios 3:9. Pode pôr no telão. A Bíblia diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Verso 10. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, se você vê algo na Bíblia sobre o oferecer algo a Deus, você sempre vai ver atrelado uma recompensa. Muitas pessoas podem achar, não, Deus... Eu posso semear algo e eu tenho uma expectativa da colheita? Deve, porque se Deus não quisesse que você tivesse expectativa, Deus não falava. Vou lhe dar um exemplo. Em 1 Reis, capítulo 17, fala sobre Elias e a viúva de Sarepta. Você pode ler em casa, mas no início do verbo diz que Deus deu uma instrução a Elias para ir para Sarepta, que uma viúva iria alimentá-lo. E quando ele chegou lá em Sarepta, encontrou uma viúva não rica, mas uma viúva pobre. E quando ele chegou para a viúva, ela estava colhendo madeira, e ele disse, traz um copo d'água para mim. E essa mulher, quando estava se retirando para sair, ele disse, olha,
mas traz um bocado de pão para eu comer. E ela disse, olhe, meu senhor, eu não tenho nada preparado, eu não tenho cozido nada. O que eu tenho lá é um punhado de trigo na panela e um punhado de azeite na minha botija, que eu vou preparar para o meu filho e eu, que nós vamos comer e morrer. Olha a esperança dessa mulher. Não tem solução, porque muitas vezes nós ficamos pensando, tem uma crise tamanha, tão grande, uma crise tão absurda, mas diz, mas vai melhorar, eu creio que o dia seguinte vai ser melhor, vai ter alguma mudança, mas essa mulher não tinha mais nenhuma esperança. Ela sabia que daquele dia não passava, era o último recurso dela, que quando ela comesse ela ia morrer. Aí sabe o que é que o profeta fez? O profeta disse, tá, faz o seguinte, vai lá, prepara, faz isso que você está dizendo, prepara, mas primeiro, primícias. Primeiro, traz para mim. Aí uma pessoa que não conhece a mentalidade de Deus, não conhece os princípios bíblicos, vai dizer, olha que profeta malvado. Em vez do profeta chegar lá e abençoar ela, o profeta diz, me dê o que você tem. Ou então o profeta ser educado, porque ele é convidado, o profeta. Diz, não, coma primeiro, se sobrar me dê. Não, o profeta foi logo ousado. Primeiro, traga para mim. Porque ele reconhecia o que acontecia quando a pessoa acionava a lei da semeadura com primícias. Mas ele podia fazer uma pegadinha, ele e Deus, né? A mulher, experimentar ela. Vamos ver, Deus, se ela faz mesmo, vou pedir primeiro. Aí diz, traz primeiro. Aí a mulher, eita, eu vou fazer primeiro o profeta. Coisa ruim, esse profeta. Não, ele não fez uma pegadinha, ele já anunciou o que ia acontecer. Vamos abrir lá? 1 Reis 17. No verso 13, 1 Reis 17 diz, verso 13. Elias lhe disse, não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois fará para ti mesma e para teu filho. Olha o verso 14, olha ele anunciando o que vai acontecer após um ato de generosidade. Ele diz no verso 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então, queridos, quando Deus ele nos ensina sobre ofertarmos, não quer que nos ensine simplesmente por um ato obrigatório, mas como um reconhecimento da aliança que você tem com Ele, do favor que Deus lhe deu, e também como um ato de fé, porque quando você dá, você fica com aquela expectativa, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, Deus vai suprir minhas necessidades, Deus vai suprir minhas necessidades, porque eu estou acionando a lei da semeadura. Deus prometeu, Ele vai cumprir. A esperança dela era o quê? Comer e morrer. Mas quando o profeta anunciou a palavra de Deus, qual é a esperança dela? Comer e viver em abundância. Não foi a necessidade dela que atraiu isso, foi o ato de generosidade e o ato de primícias. E quando nós reconhecemos a lei das primícias, nós podemos aplicar da maneira correta. Muitas pessoas chegam, mas pastor, eu não estou conseguindo entregar meu dízimo ao Senhor. Certo? Eu vi um testemunho de uma mulher que ela, cristã, ela tinha um comércio e começou a ser negligente no dízimo. E o comércio dela, ela é cabeleireira, e antes de ser cabeleireira, ela perdeu a casa, ficou morando num quartinho e começou a cortar cabelo. E as coisas ficaram ruins. Sabe aquela necessidade de você só ganhar o que pode se sustentar e ainda não dá o suficiente? E quando ela tentava juntar o dízimo ao Senhor, vinha uma conta para pagar, ela disse, eu não gosto de dever às pessoas, eu não gosto de credor bater na minha porta, e pegava o dízimo e entregava. Mas chegou um ponto que ela chegou e tomou uma decisão. Ela disse, as contas vão clamar, mas o fato de eu entregar algo ao Senhor representa a aliança em um ato de justiça. Não uma taxa a ser cobrada. E ela disse que no momento que ela deu o dízimo, ela percebeu a vida dela no reino espiritual começar aquela atmosfera negra se esvair. Ela começou a orar em línguas com mais intensidade. Ela começou a ter visões espirituais. Ela disse, nossa, só por causa de um dízimo eu acionei isso? Queridos, porque primícias aciona algo perigoso. Perigoso
para as trevas, mas excelente para você. Caim e Abel, vamos abrir lá em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4 fala sobre a oferta de Caim e Abel, a partir do verso 3. Isso aqui foi, lembra que Caim e Abel eram filhos de Adão, Adão, primeiro homem. Então nem tinha lei aí. Então, no momento, o fato de nós ofertarmos não é um preceito da lei. Jesus veio e cumpriu a lei, eu não preciso mais fazer isso, eu faço se eu quiser. Não, toda vez que nós ofertamos, entregamos nosso dízimo, entregamos as primícias, não está relacionado com a obrigação. E vamos ver isso aqui em Gênesis capítulo 4, no verso 3. Diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Diga comigo, fim de uns tempos. Agora vamos ver a oferta de Abel. Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Diga comigo, primícias. Fim dos tempos, primícias do seu rebanho e da gordura deste. Ponto. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Deus se agradou primeiro de quê? Da oferta e depois de Abel, ou de Abel e da oferta? Aprendemos aqui que é um ato de generosidade, é um ato de espontaneidade, e quando nós fazemos isso com honra, expressando esse sacrifício, expressando honra ao Senhor, existe um agrado da parte de Deus. E se você decorrer da história, fala, né, no verso 5, ao passo que Caim da sua oferta não se agradou. Por que Deus não se agradou? Alguns estudiosos querem compreender de uma outra forma, como se, porque Deus ele queria ovelha, ele queria gordura. Deus não queria a oferta dele como cereais. Por isso que Deus não gostou da oferta de Caim, porque era cereais. Não. Como é que Caim ia dar algo que ele não tinha? Porque se você vê no versículo 2, deu à luz a Abel, seu irmão. Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador. Como é que Caim ia dar gordura de ovelha se ele era lavrador? Se ele cuidava da terra, arava a terra. Então nós damos de acordo com a nossa renda, de acordo com a nossa capacidade. Lá em Êxodo capítulo 25, vamos abrir lá. Êxodo capítulo 24, fala que Moisés ele foi para o monte, recebeu a presença de Deus, ele ficou em contato com Deus durante vários dias e desceu cheio de Deus. E a primeira instrução que Moisés veio não foi dizer, vá amar o povo, ame todo mundo. Não, ele disse, traga uma oferta. Então não podemos nos escandalizar com Deus querer nos inspirar a querer ser generosos. Agora olha em Êxodo 25, verso 1. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Então no verso 1 já fala que precisa ser algo voluntário. Então, quando nós entregamos uma oferta, um dízimo ao Senhor, não tem que partir de nós como algo obrigatório. Mas se você quer fazer da maneira certa, você tem que fazer de algo voluntário. Eu não estou aqui fazendo um apelo para conseguir ofertantes e a igreja precisa de dinheiro. Não, eu estou aqui para estimular você a ver o quão bom é ser um ofertante. E ao quão perigoso é para as trevas nós ofertarmos, nós entregarmos nossos dízimos, trazermos as primícias. E no verso 2 diz assim, verso 3, esta é a oferta que dele recebereis, ouro e prata, e bronze, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para luz, especiaria para óleo de unção, e para incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste para estola sacerdotal, e para o peitoral. Verso 8, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Então o propósito dessa oferta é para fazer um santuário. Só que Deus podia pedir só ouro, não é? Ele disse, traga ouro, porque aí o responsável, o gerente financeiro vai comprar madeira, vai comprar pele, vai comprar as pedras, traga ouro que resolve tudo. Por que Deus não pediu só ouro? Porque nem todo mundo tinha ouro. Cada um teria que poder ser participante de acordo com o que você teria. Então, tinha povo de Israel lá que tinha capacidade, tinha ouro. Tinha outros que não tinham ouro, mas tinha prata. Tinha outros que não tinham prata, tinha bronze. E cada um tinha o seu nível. E o que eu me admiro aqui na nossa igreja é a inspiração do nosso pastor quando nos levantamos para um projeto que vai abençoar a sociedade, que vai abençoar a comunidade.
E é levantado o quê? Nossa unidade para podermos fazer esse projeto funcionar. O amor verdadeiro, o centro de cura, a manutenção aqui da igreja, o evangelismo, a expansão daqui da igreja, tudo isso foi construído com dinheiro de dízimos e ofertas. Com dinheiro, inclusive, de ofertas voluntárias. Por exemplo, nós temos o aniversário da igreja e nós podemos expressar honra com a nossa instituição, com essa visão e trazer uma oferta generosa, de acordo com a nossa prosperidade. Por isso que tem envelopes de vários níveis de valores. Nosso pastor, ele não está dizendo, eu só quero pessoas envolvidas comigo que possa dar não sei quantos mil. Não, tem envelope de valores menores, porque Deus, ele não está interessado na quantidade do valor monetário, mas na forma como você está fazendo isso. Lembramos da oferta da viúva pobre, que Jesus estava lá, na beira do gasofilácio, observando como eles vinham trazer a oferta, e chegou uma viúva com 2 moedas. Essas 2 moedas, se você tem uma Bíblia com rodapé, alguns podem colocar como 1 centavo. Imagina, 1 centavo ou 2 centavos. Essa moeda até saiu de circulação do Brasil. Mas Jesus disse, ela deu mais do que todos eles. Porque não é o valor, é o ato. Então, quando nós aprendemos sobre a importância do ato, nós vamos andar em outro patamar. Eu ouvi um homem de Deus falando sobre esse versículo em Êxodo 25, eu achei interessante. Ele disse, olha, se você é do nível do ouro e da prata, você está comunicando a Deus, Deus, esse nível que eu estou, eu não posso estar mais, me coloque para o nível de prata. E se você é do nível de pele de carneiro, eu vou dar ouro, e dar ouro, você está dizendo, olha Deus, estou sendo fiel aqui, você já pode me promover. Eu ouvi uma definição de sacrifício. Sacrifício quer também dizer mudança de posição. O sacrifício de Jesus, o que é que fez conosco? Nos tirou de uma posição de pobre, de miserável, de abatido, de condenado, para uma posição de rico, de próspero, de salvo. O sacrifício de Jesus nos mudou de posição. E também a palavra oferta, que você pode ver muito na Bíblia, fala também que é uma oferta de sacrifício. Quando sacrificava ao Senhor, estar dando oferta ao Senhor, o sacrifício fazia com que eles mudassem de posição. E eu fico imaginando, quando eu estou no nível de uma pele de carneiro, eu disse, Senhor, eu vou dar ouro agora. E Deus disse, esse aqui eu vou ter que mudar de nível. É você acionando leis e naturalmente você mudando de nível, você mudando de nível, você mudando de nível. Tantos problemas podem ser evitados quando nós obedecemos a palavra de Deus. Certa vez um jovem chegou para mim pedindo oração, e pastor, estou com dificuldade financeira, tá, isso, aquilo outro, estou sem conseguir emprego, estou fazendo bico ali, bico acolá, e eu orava por ele, e eu instruía ele em algumas áreas, e ficava na expectativa de que ele melhorasse. Mas ele chegou novamente e trouxe um testemunho, que estava na mesma situação. Eu digo, o que está acontecendo com ele? E vem na mente, né? Deve ser a crise, deve ser a falta de qualificação dele, deve ser um bocado de coisa, mas ele é tão esforçado. E passou-se alguns meses, e esse jovem veio com outro semblante. E ele disse, pastor, estou prosperando como nunca. Eu digo, me conta o segredo. Comecei a dar o dízimo. Peraí, rapaz. Eu estava lidando com ele como se ele já soubesse que tinha que fazer isso. Mas ele não estava fazendo. E eu lembro das palavras do nosso apóstolo Guto. Ele disse, você não dá algo ao Senhor porque não tem? Ou você não tem porque não dá? Muitas vezes a gente diz, quando eu tiver eu vou dar. Mas sempre Deus, Ele vai lhe dar a oportunidade de você semear algo. Porque o dinheiro nada mais é que é uma troca do seu tempo. Então, até se você não tem dinheiro, você tem tempo para dar. Como? Ajudando alguém, orando por alguém, fazendo algum serviço. Tem pessoas que querem a provisão divina, mas esquecem de ser bênção para alguém. Quer ganhar dinheiro? Vou lhe dar uma dica fácil. Resolva problema. É só isso. Problema de sujeira. Uma pessoa que limpa uma área, ela vai ser remunerada quando resolve aquele problema de sujeira. Uma pessoa que
resolve um problema na área de eletricidade, ela é recompensada pelo problema que resolve. Então, nós devemos observar agora que a forma como Deus pode nos prosperar não é ficar orando, eu vou orar e Deus fazer. Não, tudo bem, a oração vai lhe qualificar a fazer isso. Mas o que vai atrair as finanças é a boa mão administradora. Então, quanto mais você pratica a palavra, quanto mais você compreende a palavra, a Bíblia diz que a mão diligente dominará, mas aquele que é remissa vai ser forçado a trabalhos forçados. Então, quanto mais você é bom no que faz, mais você vai ser remunerado. A Bíblia também diz que vê o perito em sua obra. Ainda tenho tempo. Vê o perito em sua obra, ou seja, o que é perito? Tem mais dois, né? O que é perito? É ser afiado no que faz. Então, quanto mais você é afiado, sabe o que a Bíblia diz? A recompensa? Você trabalhará para pessoas grandes. Não trabalhará para pessoas obscuras. É você cada vez mais entendendo e compreendendo a palavra de Deus e fazendo o seu caminho prosperar. E o que é que vai lhe qualificar para a multiplicação? A aliança com Deus através de dízimos e ofertas. Se você pegar esse percentual que eu dei o exemplo do Prêmio Nobel da Paz, 20% eram judeus que conquistaram, não sei se era só o da Paz, é o Prêmio Nobel. 20% eram judeus. Mas se você vê a população judaica no mundo inteiro, sabe quantos por cento dá? 0,19 alguma coisa. Quase 0,2, arredondando para cima. Ou seja, menos de 0,5%. E eles, 20% deles, conseguiram o resultado de 20%. E se você for bom de matemática, você pode ver que é 100 vezes mais. A capacidade deles de realizar no mundo é 100 vezes mais. Isso quer dizer que existe algo diferente. Existe algo que devemos observar. E quando atentamos aos conselhos, aos ouvidos de pessoas que não têm essa comunhão, essa intimidade com Deus, nós podemos nos perder. Podemos entrar em caminhos que a nossa mente, ela pode dizer, deve ser isso mesmo. Mas nós devemos confiar o que está no coração. E como é que você não vai ser enganado? Pela palavra. Quanto mais você ouve a palavra, quanto mais você estuda a palavra, mais a palavra vai lhe inclinar a isso. Satanás nunca vai querer lhe inclinar a você abençoar a vida das pessoas, a dar mais. O pessoal fica dizendo que, isso deve ser coisa do diabo eu dar. Não, é Deus lhe inspirando. Tem outro versículo da palavra, que diz lá em Romanos, vamos lá, Romanos 11. Verso 16. Olha um seguro especial que você pode fazer. Romanos 11, 16. Diz assim: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. O que é que a Bíblia quer dizer com isso? Que quando você oferece algo ao Senhor, quando você oferece primícias, a sua renda, vamos dizer assim, o restante, os 90% restante, ou menos, porque eu não acredito que você só vai dar 10%, porque quando Deus fala em Malaquias 3,10 sobre dízimo, fala também sobre oferta. Dízimos e ofertas. E quando você entrega ao Senhor isso, essa primeira parte, quando você consagra ao Senhor, todas as demais é santificada. Essa palavra santificação quer dizer separação. Ela é separada para um propósito divino. Quando um objeto é santificado para o templo, então ele é separado para o uso do templo, para algo, para fornecer algo para o templo, para Deus. E esses restantes que é santificado, ele é para o nosso sustento, é para nós regalarmos da nossa vida com alegria e também sermos generosos. Que a Bíblia diz que o propósito da generosidade não é somente suprir as nossas necessidades, mas abundar em generosidade para alcançar outras pessoas. E essas pessoas, quando são alcançadas, elas redundam glórias a Deus. Então não peça, não use a sua vida, o seu estilo de vida, para poder só querer o que é só para você. Mas, Senhor, eu quero para mim e também para abençoar outras pessoas.
E não queira fazer isso somente quando... Queria chamar o grupo de música? Não queira fazer isso somente quando você tiver dinheiro, tiver capacidade, tiver emprego. Nós vamos ter agora um evento chamado 1º de Maio, que essa é uma forma de nós estimularmos a nossa fé, acionarmos a lei da semeadura. Então você tem um comprometimento no coração de oferecer algo ao Senhor, um dia seu de trabalho, e você não está empregado. Lembra de você estar no nível de desemprego, mas você entrega uma oferta ao Senhor de outro nível, dizendo, eu entrego crendo que esse é o meu salário. Sabe o que vai acontecer? Mudança de posição. Porque você aciona a lei espiritual. E quando você faz isso, você começa a mexer por dentro, você começa a declarar. Não é à toa que essa palavra shalom, ela quer dizer nada quebrado, prosperidade, nada faltando. E quem é que chama shalom, shalom? O povo de Israel. Sabem muito bem isso, que eles confessam, porque eles são prósperos. Eles têm essa mentalidade. Certa vez, Nancy do Frente chegou e disse aqui, chegaram para perguntar aos judeus, olha, como é que você prospera tanto? Ele disse, eu não estou entendendo sua pergunta. Por que você prospera tanto? Você tudo que faz dá certo? Ele disse, eu não estou entendendo. Ele disse, deixa eu explicar. O que você faz dá certo, você prospera. Ele disse, é porque eu sou judeu. Eles acreditam nessa essência da natureza deles, simplesmente ser abençoado. Por causa dessa aliança, por causa dos princípios que eles executam. Porque o judeu, quando ele vai cumprir a lei, ele tenta cumprir os 613 mandamentos que eles têm. Inclusive o da oferta. Então ele sabe, não, eu sou judeu, eu vou ser abençoado, não tem outro caminho. E sabemos que não precisamos mais cumprir a lei, mas esse princípio ainda permanece, o da oferta. E quando Deus ele nos dá essa oportunidade de fazer isso, Ele não está querendo lhe constranger, querendo lhe machucar, querendo extrair algo de você, mas Ele quer fazer com que você cresça, que você desenvolva, que você alcance níveis maiores, que você consiga se enxergar, não na posição lá embaixo, mas na posição lá em cima. Assim como podemos usar esse exemplo, dizer, não, eu sei, eu sou próspero. Por que ele é próspero? Porque ele sabe que o sacrifício tem uma mudança de posição. Ele disse, não tem como. Pode dizer o que for ao meu respeito, mas eu sei que eu sou abençoado. Eu sei que eu sou... Perdão. Eu sei que eu sou próspero. Eu sei que tudo vai dar certo. Eu sei que não vai estar nada quebrado. Porque eu mudei de posição. Porque entendemos cada vez mais que a nossa posição de hoje não foi conquistada pelo dinheiro que nós pagamos, mas pelo nosso ato de obediência. E eu queria fazer hoje um convite a você. Não é, o pastor vai pedir dinheiro. Não, não é isso não. Pedir algo que é mais importante. Você viu que Deus se agradou de Caim, de Abel e da sua oferta. Porque o propósito de Deus é primeiro lhe alcançar o seu coração. E se você está aqui hoje, pela tarde, e ainda não fez uma aliança com Deus, saiba que Deus não quer te pegar na esquina, Deus não quer te trazer para cá, atrás do teu dinheiro, atrás de outras coisas, Ele simplesmente quer você. E Deus, Ele quer te alcançar cada vez mais. Então eu queria saber se tem alguém aqui essa noite, que agora entrou na noite, que ainda não confessou a Jesus, ainda não entregou a sua vida a Jesus e deseja fazer isso hoje à noite. Eu queria orar por você. Tem alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus? Levanta a tua mão que eu quero orar por você. Você ainda não fez essa oração? E o que é isso, pastor? É um ato de fé, é um ato de entrega. Tem alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus? Amém. Nós vamos ter um momento agora de ceia ao Senhor. E também é um assunto que muitas vezes é místico, como uma obrigação, como algo que Deus pode lhe pegar. Reconheça tudo que Deus faz como um ato de amor, como um ato de justiça para a sua vida. Amém? Eu queria chamar o pastor Humberto.